Os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos surgiram em 776 a.C., na Grécia Antiga, e eram praticados na cidade de Olímpia. Só os homens nascidos naquela cidade ou estado poderiam peregrinar para poder competir. Os Jogos Olímpicos realizavam-se em homenagem a deuses, principalmente a Zeus. Eram também uma maneira de procurar harmonia, para além de ser um acontecimento que promovia a valorização da saúde e do corpo saudável. No decorrer dos Jogos Olímpicos, proclamava-se trégua nas guerras e conflitos para poder garantir a segurança dos atletas que tinham que se deslocar até a cidade de Olímpia. Nos Jogos Olímpicos, só participavam homens livres e que falassem a língua grega. Os estrangeiros, chamados de bárbaros, eram proibidos de participar aos Jogos Olímpicos, tanto como as mulheres. As mulheres eram privadas da vida pública e proibidas de assistir ou participar aos Jogos Olímpicos, condenadas à morte caso se arriscasse a fazer isso. Um caso aconteceu lá no passado em que uma senhora se arriscou, usou um disfarce e foi assistir o filho a competir. E aconteceu que, de tanta alegria, ela acabou comprometendo o disfarce quando o filho foi vencedor. E adivinha só o que aconteceu com ela? Ou seja, pode imaginar, foi morta. Brincadeira. Tiveram compaixão e pena por ela, já que vinha de uma família de um vencedor. Só as sacerdotisas podiam assistir aos Jogos Olímpicos por serem consideradas mensageiras dos deuses, boa sorte aos competidores, e tinham a função de coroar os vencedores. Na Grécia Antiga, os Jogos Olímpicos realizavam-se durante 5 dias. E as provas, tínhamos as provas de corrida, prova de luta, prova de equestres e prova de pentatlo. Os prêmios. Só existia um vencedor por modalidade. E o prêmio era uma coroa de folhas de oliveira selvagem e uma fita de lã vermelha que era presa na cabeça do vencedor como símbolo de vitória. Depois, o vencedor segurava folha de palmeira, que era um outro símbolo de vitória. Fim dos Jogos. Com o nascimento do cristianismo, a continuidade dos Jogos Olímpicos ficou ameaçada. Após o Teodósio I se converter ao cristianismo, decidiu extinguir os Jogos Olímpicos por considerar pagão, que não tem a ver com o cristianismo, neste caso, já que depois que surgiu o cristianismo, o Teodósio I converteu-se ao cristianismo e os Jogos Olímpicos eram pagãos porque Zeus faz parte dos deuses e cristianismo crê em um só Deus. Então aí havia um contraste. Portanto, ele paralisou os Jogos Olímpicos, isso em 393. Após mais de 1000 anos de existência. Jogos Olímpicos na Era Moderna. No século XIX, graças a um pedagogo, historiador francês, Pierre de Coubertin, arquitetou um plano para se poder reviver a história dos Jogos Olímpicos. E ele ficou conhecido como pai dos Jogos Olímpicos na Era Moderna. Já em 6 de abril de 1896, foram inaugurados os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. Isso foi na Grécia, ainda na Grécia, mas desta vez foi já em Atenas, graças a um senhor chamado Pierre de Coubertin, o Barão de Coubertin, que dizia: "L'important n'est pas de gagner, mais de l'université." COI, Comitê Olímpico Internacional, é uma organização não governamental criada em 1894 por iniciativa do Pierre de Coubertin. Atualmente a sede encontra-se em Lausanne
na Suíça. E temos o lema, que é Sítios Altios Fortius. Espero que seja isso. Que significa rápido, alto e forte. A bandeira olímpica representa a união dos povos e raças, formado por 5 anéis entrelaçados, representando os 5 continentes e as suas cores. E como sempre, a bandeira dos africanos é bem preta. Racismo, né? Concordo contigo, eu acho que tens razão nessa parte. Este anel foi originalmente concebido por Pierre de Coubertin em 1913. Os Jogos Olímpicos, lá na Grécia, eram jogos da paz. Quando houvessem guerras ou conflitos, tudo isso era paralisado. Mas agora, os jogos equiparam para dar prioridade às guerras. É o caso de 1916, Primeira Guerra, 1940 e 44, também pela Segunda Guerra. Já pelas 2 guerras mundiais, os Jogos Olímpicos foram mandados para nesta era moderna. Quando antigamente, as guerras tinham que parar para obedecer ou para deixar que os Jogos Olímpicos acontecessem. Atualmente, os Jogos Olímpicos é que têm que parar para que as guerras aconteçam. Já não são jogos da paz, eu acho.